Valeu, Paulo. O que você sabe sobre Mauro Arambarri no Vasco? Nada. Pode perguntar se ele pensa em tentar ou indicar por Admar ou Salma Idrissi do Pachuca? Caríssimos, jogadores caríssimos, mano. Jogadores caríssimos. Acho muito difícil isso acontecer. Gil Vasco. Faltam mais 3 Andrés Gomes no time. Porra, quem dera. Quem dera. Esse é um fenômeno. Joga muito. Léo Albuquerque. Careca, vim de São Paulo pra ver essa merda. Coitado, mano. Foi incrível como sempre. Vasco acima de tudo. Mas o desânimo na torcida foi geral. Foi instantâneo. Você é foda. Léo, primeiro, porra... Te abraço aqui virtualmente por você ter feito esse esforço. O Vasco por si só, ele é o Vasco, né? O clube Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco da Gama, ele nunca vai fazer o nosso esforço sem vão. Mas o time Vasco da Gama tem feito o nosso esforço sem vão há muito tempo. E é desanimador mesmo, cara. É muito desanimador, mano. Muito, porque não tem alegria, né? Não tem balança. A balança do Vasco, ela tá sempre pesando pro time negativo, pro lado negativo. Sempre. Sempre. Por isso que eu falo. Falar que vai dar errado é muito mais fácil do que falar que vai dar certo. Porque essa é a tendência de tudo no Vasco, infelizmente. Cláudio Magalhães. Alan é fraco. Foi bem com o Diniz, mas foi exceção. Faz 6 anos isso, né? Ney Tavares. O Vasco é um time a ser montado. Por enquanto vejo como um amontoado em campo. Diniz precisa organizar e transformar a equipe. Forte abraço. Não, cara, eu não vi amontoado não. Hoje eu vi o Vasco até organizado. Já vi o amontoado em outros jogos. Hoje, especificamente, achei o Vasco organizado. Sérgio Américo. Para, Pedrosa. Faz mais de 15 anos que não temos um elenco tão bom. Comparar o material humano que outros técnicos tinham com esse time que o Diniz tem é sacanagem. Precisamos de um técnico equilibrado. Cara. Eu tô pagando pra ver, mano. Tô pagando pra ver. Gente, eu quero muito estar errado, tá? Eu quero muito, Sérgio, que o Diniz seja demitido, que o Vasco contrate um outro técnico e esse técnico faça o Vasco chegar na Libertadores, irmão. Porra, seria uma maravilha pra mim, pro meu trabalho, pra minha profissão, pra tudo. Seria uma maravilha. O Vasco bem, eu tô bem. O Vasco mal, eu tô mal. Isso faz eu abrir mão do que eu acredito? Não. Mas eu gostaria muito que viesse o técnico, pegasse esse elenco, que é o melhor dos últimos 15 anos, indiscutivelmente, e falasse assim, opa, vou resolver. Sendo que hoje o Vasco teve um jogo de 30 finalizações e fez um gol. PH tá machucado, gente. Tá com problema no pé. Não tem negociação nenhuma com o Palmeiras nesse momento. Aí Alan é maluco. Aí Diniz pode ir embora. Esse é indefensável. Indefensável. Pedrosa, na sua opinião, o Vasco consegue manter-se ao menos perto da metade da tabela com essas contratações até metade do ano? Sim. Tem condições disso. Boa noite, Pedrosa. O JP nesse elenco não joga mais bola que o horroroso do Hugo Moura? Sim. Joga. Mas o Diniz ama o Hugo Moura. Vou fazer o quê? Muca Araújo. Sou fã, Pedrosa. Hoje discuti com o torcedor lunático que é dizendo que a culpa é do empate é do Diniz, como se os jogadores não tivessem culpa. Inacreditável. É cultura, cara. É cultura. O Diniz tem culpa, mas é cultura, pô. A cultura é sempre culpar o técnico. Paulo Marques. Spinelli chega quando? Próxima semana. Essa é a expectativa. Sadi Mendes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Muca. Obrigado, Carlos. Fernando Diniz não tem culpa hoje. Torcida acha... Todavia, acho que ele errou. Não adianta melhorar o banco e demorar tanto pra mexer. E o Hugo Moura não tem condição. Falta é culpa dele. Ah, cara, eu cansei, né, mano? Eu cansei de falar de Hugo Moura, né? Já cansei. Essa guerra é perdida pra mim. Essa é uma batalha perdida. Não falo mais de Hugo Moura. Eu deixo acontecer.
A péssima fase do Vasco hoje acaba influenciando a opinião sobre o jogo de hoje. Mas na ponta do lápis foi um bom desempenho, mas sem resultado. Oswaldo, é o que eu tô tentando explicar a live inteira. O trabalho é ruim, isso não quer dizer que o jogo de hoje foi ruim. Aliás, foi muito bom o jogo de hoje. O trabalho tem sido péssimo. Michel Coelho, hoje o Brenner nos provou que não dá pra acertar todas, mas dá pra errar todas. Agora é torcer pra manter esse nível de jogo, mas com resultados. Abraços. Concordo, Michel. Mas ele vai melhorar. Hamilton Araújo. E o VAR? Como deixa passar um lance onde não houve nada com o goleiro deles? Nem chamaram para o juiz rever o lance. Cara, o Vasco foi prejudicado no Campeonato Carioca na última rodada. O Vasco foi prejudicado hoje no Campeonato Brasileiro. São coisas, cara, que a fase ruim do Vasco não tá deixando nem o torcedor se apegar a erros crassos que mudariam o resultado. Mas tem que ser falado. O Vasco hoje foi garfado. Foi extremamente prejudicado. Com uma falta inexistente. Se fosse para dar falta em alguém, seria do jogador da Chapecoense no Nuno. Mas ninguém tá preocupado com isso. O negócio é mandar o treinador embora. E o VAR? Paulo Marques, goleiro da Chapecoense, obteve nota 10 no SofaScore. Vamos ver. Caralho, teve mesmo. Aí, ó. Cadê? Peraí. Aí. 10. Que loucura. Salve, careca. Hugo Moura entrar em campo em 2026 é cuspir na cara do torcedor. Gol dos caras sai de uma falta que ele não recompõe direito. Tem notícias da chegada do Spinelli? Cássio Folador. Como eu te falei, semana que vem deve chegar o Spinelli e o Hugo Moura. Eu não aguento mais falar de Hugo Moura, né? Marcelo Lemer Oficial. Pedrosa, pelo regulamento do Carioca, pode usar os reservas domingo? Pedrinho e Felipe poderiam ajudar o Diniz na leitura de jogo? Cara, acho que Pedrinho e Felipe tem que conversar com o Diniz o tempo inteiro. Mas é isso, assim. O que o Pedrinho e o Felipe vão falar pro Diniz hoje? Você, se eu fosse o Felipe e o Pedrinho. Além da demissão, né? Que é o que a maioria quer, talvez. Do jogo, hoje. O que você acha que o Pedrinho e o Felipe poderiam falar assim? Ô, Diniz, isso aqui deu mole. Talvez a insistência no Coutinho. Hoje. De resto, o cara botou o time pra jogar, pô. O time não fez os gols. Pedrosa, por que a nossa equipe toma gols todos os jogos? Cara, não conseguimos ter solidez defensiva. Inaceitável. Hoje tomamos gol porque o Léo Jardim falhou. Tá longe de ser paivista. Tô longe de ser paivista. Mas você não acha também que o Pai vai ter uma queda de rendimento quando o elenco fraco ainda perdeu as principais peças do ataque? Sim. Sim. Mas no jogo contra o Atlético Mineiro, que pra mim é o jogo que mostra a mentalidade. Em São Januário, lotado, o Vasco foi covarde, pô, dentro de São Januário. E ele botou o Rossi e deixou o Paia no banco. Rossi. Hamilton Araújo. Por que te chamam de careca? Você só nasceu com os polos da cabeça invertida. Brenner será o artilheiro que o Vasco precisa? Tem que chegar. Tem que chegar. Tem que ser. Ou ele ou o Inestrusa. Ou ele ou o Spinelli. E dividir essa responsabilidade. Valeu, Hamilton. Prazer em interagir com você. O ponto é a paciência que não tivemos com o Paiva e estamos tendo com o Diniz. Porra, mano, porque o Diniz é campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana. Porque o Diniz colocou o Vasco na final da Copa do Brasil depois de 14 anos sem o Vasco conseguir fazer isso. Porque o Diniz é um técnico muito mais gabaritado do que o Paiva. É por isso, mano. É por isso que a gente tem mais paciência com o Fernando Diniz do que com o Rossi. É por isso que eu tinha e continuo tendo muito mais paciência com o Verratti do que com o Hugo Moura. Porque quem faz merece crédito suficiente para ter paciência. É por isso, mano. É até fácil, Felipe, de entender, sabe? É um prazer interagir com você também. Mas é lógico que o Diniz vai ter mais paciência do que o Rafael Paiva, porra. Porque são treinadores em prateleiras diferentes, pô.
Você não cobra um cara de, sei lá, 30 anos de idade da mesma forma que você cobra um cara de 15. Porque eles têm vivências diferentes. Eles têm responsabilidades diferentes. Eles têm maturidade diferente. E o Rafael Paiva, repito, é ainda jovem, cara. Ele pode se tornar um grande treinador. Mas ele não é um treinador próximo do Diniz. As pessoas esquecem, o Diniz chegou à seleção brasileira. Seleção brasileira. Algum treinador nesse século que chegou à seleção brasileira é ruim? Não é, porra. Ninguém chega à seleção brasileira à toa. Robson Halley. Pedrosa, boa noite. Sou fã do seu trabalho. Parabéns. Todo mundo bem. Qual o time titular? Mais alguém vem além do Alan? Eu acredito no Diniz. O Vasco busca um zagueiro. Tá? E é isso. E tem, não é só o Alan que está sendo negociado nessa posição de volante. Existem outros nomes no radar. Não necessariamente vai vir o Alan. Entendeu? O Vasco quer mais um volante. E sobre time titular: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robertinho Renan, Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Inestrosa, Andrés Gomes, Brenner ou Spinelli, a depender de como ele vai chegar. É isso. E acho que o Rojas, repito, pela milésima vez, vai disputar vaga. E tem possibilidade de ser titular. Assim como o Nuno também, que fez um bom jogo hoje, pode ser titular em vários momentos. Tô morto aí, gente. Valeu, Robson. Matheus Henrique Cardoso. Diniz gritou em todo o clube. No Vasco foi negativo. Já falei muito sobre isso, Matheus. Julie Elcio Feliciano. Fala, mano. Boa noite. As emissoras estão de sacanagem. Câmera o tempo todo em cima do Diniz só pra gerar polêmica. Já falei isso também. Por fim, o Souza tem chance de vir? Que eu saiba não, irmão. Que eu saiba não. Hoje foi culpa total dos jogadores. 90%. Obrigado, Pizzaria Latina. O gramado tá muito ruim. Ouvi falar que o Pedrinho ficou muito satisfeito com a reforma do mesmo. Sabe o que aconteceu para estar assim? Cara, não sei. Posso procurar saber. Posso procurar saber para vocês. Na próxima live eu volto com isso. Valeu, Lucas. Galera, é isso. 2h12 aí de live. Amanhã eu tô no Geral Casa TV às 10 horas da manhã, tá? E dentro do Geral Casa TV, a gente vai falar muito sobre o Vasco, óbvio. Sobre a derrota do Cruzeiro, sobre o próximo final de semana com os estaduais aí bombando e muito mais, tá bom? Deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa. Um beijo pra vocês. Tamo junto.